Bom dia. A gente da coordenação atual, eu sempre falo atual porque sempre vai rodando, né, com colegas, e é sempre importante dessa forma. A gente convidou o professor Diegues, Antônio Carlos Diegues, que também é coordenador da graduação, tá? Junto comigo, e para falar um pouquinho sobre a profissão do economista, tá? Então, acho que ele gentilmente se dispôs aí a fazer essa palestra, né? Então, passo então a palavra ao professor Diegues. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e todos. É um prazer recebê-los aqui. Para gente que vive do ensino, da pesquisa acadêmica, é muito interessante ver a universidade cheia de jovens, cheia de vida, se renovando. Esse é um momento gostoso, bonito. Sejam todos muito bem-vindos e saibam que vocês são bem-vindos ao Instituto de Economia e a todos os outros institutos da Unicamp. São bem-vindos à Unicamp. A Unicamp, como os colegas já falaram, é uma universidade pública, gratuita, de qualidade, de excelência e socialmente referenciada. Esse é um espaço de todos nós, um espaço do cidadão para construir um país melhor. É assim que a gente tem que pensar a universidade. Então, esse é um espaço para todos. Falando um pouco sobre a profissão do economista, eu acho que diversos pontos aqui, de alguma maneira ou de outra, vão já tangenciar o que o professor Célio, o professor Juliano já falaram há pouco, né? Mas a gente pode ter outras perguntas depois, ir por outros caminhos, e também como há uma rotatividade do público, então acho que é importante retomar algumas dimensões, né? Vou ser breve na minha fala, até para a gente ter um tempinho para eu ouvir as dúvidas de vocês, entender o que vocês têm de objetivo, pensam da universidade e têm de anseios, né? Primeiro, pensando sobre a profissão em si. Eu acho que a profissão do economista é uma profissão muito completa. Muito completa. Eu sei que vocês vão ouvir isso em muitos locais que estiverem aqui na universidade. O que é comum, né? Só fala, olha, cada um puxando um pouco a sardinha para o seu lado. Fala, olha, nossa profissão é completa, olha para diversas dimensões, tal. Mas eu queria chamar a atenção por um fato bastante peculiar para quem está no ensino médio, que talvez chame muito a atenção de vocês. O que é isso? E vai mostrar o porquê da nossa formação ser completa, tentando dialogar um pouco com o ambiente que vocês vivem agora, que é o ambiente do ensino médio. Quando eu olho lá para o vestibular da Unicamp, e quando eu olho de outras universidades também, por exemplo, acho que da USP também, quando vocês vão escolher o curso, tem lá as disciplinas que são obrigatórias, certo ou não? Que tem um peso maior. Obrigatórias todas são, né? Mas tem um peso maior. E, em geral, o que a gente observa? Tem um conjunto, 3 grandes blocos, para dialogar um pouquinho com a ideia do ensino médio. Tem um de humanidades, de exatas e biológicas, que, em geral, não se conversam muito no ensino médio. E, em geral, quando a gente vê a perspectiva dos alunos, é normal, é natural que cada um tenha afinidade com um conjunto maior de áreas. Alguém gosta mais de humanidades, outras de exatas, outras de biológicos. Mesmo um bom aluno, mesmo um excelente aluno, em geral, os nossos alunos aqui da Unicamp foram excelentes alunos no ensino médio, mas ele tem uma certa predileção. Quando a gente olha o vestibular de economia, ele é o único, vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, faz tempo que eu fiz vestibular, mas que as 2 disciplinas prioritárias são disciplinas vistas, às vezes, pelos alunos
do ensino médio como antagônicas. Quais são as disciplinas prioritárias? Matemática e história. Em geral, quem gosta muito de história ou de humanidades no ensino médio tem uma certa aversão ali à matemática. Ou uma aversão talvez seja muito forte, mas uma reticência. E o oposto também é verdadeiro. O oposto também é verdadeiro. E quando a gente olha já no vestibular, isso é um bom sinalizador sobre o que é a profissão. Estou tentando dialogar com a linguagem de vocês. 2 cursos, 2 disciplinas que são muito distintas são as obrigatórias, são as prioritárias no curso de economia. Ou seja, a gente tem um aluno que já no ponto de partida é um aluno que tem uma visão um pouco mais completa do mundo. Ou seja, ele tem uma base matemática, ele tem uma certa afeição, ele tem um bom desempenho na área, que é um negócio um pouco mais fechado, digamos assim, e por outro lado ele tem uma forte base em história, que no ensino médio é algo um pouco mais amplo. Entender o que é a sociedade, quais são os conflitos, as questões, os movimentos, o questionamento. Isso vai bater no nosso perfil de formação. Esse perfil de formação que eu estou querendo mostrar para vocês vai ter impactos lá na profissão do economista. Ou seja, o economista vai ser alguém que, quase que por natureza do curso, tem uma formação ampla. Alguém que consegue entender os fenômenos sociais, os fenômenos históricos, e também aplicar ferramentas empíricas, matemática, estatística, para dar densidade analítica, para completar com a densidade analítica esses fenômenos históricos, sociais, políticos, humanos, no final das contas. Isso traz uma diferença para a formação do perfil do profissional em economia quando comparado a outros cursos. Quando a gente olha para a formação a partir de um perfil do engenheiro, por exemplo, que vai concorrer com o economista no mercado de trabalho, essa é uma palavra feia, mas só para sintetizar, é um perfil muito mais técnico, é um perfil muito mais instrumental, é um perfil que eu utilizo um conjunto de ferramentas para resolver determinados problemas com algumas restrições, o que é um perfil super desejado também para o mercado de trabalho. Mas é um perfil que tem muito menos capacidade de questionar, de pensar, para além daqueles instrumentos, de propor alternativas para além daqueles instrumentos. Isso pode ser adequado para um determinado cenário, ok. Para outros cenários, fica uma coisa um pouco mais travada. Quando a gente vai olhar para o mercado de trabalho também, um outro tipo de formação que é bastante aderente à nossa aqui no IE, perfil talvez de história, perfil de relações internacionais. Aí você vai ter uma densidade analítica talvez maior, quando comparada àquela do engenheiro. Claro, né, pessoal? Estou colocando aqui fatos estilizados. A formação depende muito da instituição, da trajetória do aluno, do que ele vai buscar e não do que vai complementar para além da sala de aula, mas em fatos estilizados. O profissional de história, de relações internacionais, tem essa capacidade, talvez, de olhar para dimensões políticas, para dimensões mais próximas às ciências humanas, para entender relações mais profundas para além dos instrumentos, dos impactos pontuais. Porém, ele tem uma certa lacuna na sua formação no que diz respeito ao instrumental empírico, matemático, estatístico. Ou seja, é um contraponto a essa leitura um pouco mais ampla do que seria um profissional na área de ciências exatas, engenharia. E na economia, o economista tem a capacidade de fazer a síntese entre essas 2 dimensões. Então, esse é um grande diferencial do profissional em economia, o que vai abrir espaços no mercado de trabalho muito amplos.
principalmente levando em consideração a formação no Instituto de Economia da Unicamp. Quando a gente olha para a nossa formação, o que a gente observa? Conforme o Célio e o Juliano já falaram. Olha, o Instituto de Economia da Unicamp é um dos institutos que tem, talvez, a maior completude, se não for o, que tem a maior completude na formação do economista. Nós temos um conjunto grande de disciplinas, em geral maior que a maior parte das outras graduações, que busca abarcar diferentes visões de mundo e diferentes instrumentais. Então a gente tem uma carga matemática estatística grande, compatível com todas as formações que têm uma ênfase mais nessa área, e além disso, não é em contraposição a isso, é falsa essa ideia, pelo menos na minha interpretação, de que o Instituto de Economia da Unicamp vai só por um caminho, principalmente na graduação. Além das disciplinas quantitativas, a gente tem uma carga grande em história, em teoria econômica, em desenvolvimento econômico, em economia internacional, que não são abordadas por outros cursos. Isso permite, na mesma densidade, na mesma profundidade e na mesma quantidade. Por quê? Outros cursos têm diferentes perfis. Isso implica numa graduação nossa muito densa, longa, densa e com uma carga de disciplinas muito pesadas. Vou dar um exemplo só para vocês entenderem, né? Como que a gente define economia? Talvez aqui alguns de vocês já conhecem, já viram, já ouviram as definições. As definições mais convencionais de economia, que vocês vão olhar em diversos cursos, definição inclusive padrão internacional, é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos entre fins alternativos, para saciar necessidades infinitas ou maximizar o bem-estar num cenário de necessidades infinitas. Essa é a definição padrão de economia. Uma ciência que estuda a alocação de recursos escassos entre fins alternativos, de modo a maximizar a utilidade que vem de uma demanda individual infinita por bem-estar. Ok. Essa não é a definição que a gente usa no estudo de economia. É muito mais do que isso. A gente usa, grosso modo, como definição, não é algo muito fechado, né, pessoal? Mas a percepção de que economia é a ciência, aí tem questionamentos, né, até que ponto é ciência ou não, é a ciência que estuda a sociedade no ato da sua reprodução material. A sociedade no ato da sua reprodução material. O que é isso? Ó, quando a gente olha para a sociedade, eu estou fazendo o gancho aqui entre a formação e a profissão, a partir das nossas características. Quando eu olho para a sociedade, eu olho para a história daquela sociedade. Ela foi colônia? Ela não foi colônia? Ela teve trabalho escravizado? Ela não teve trabalho escravizado? Como ela se relaciona com o mundo? Eu olho para os conflitos dessa sociedade, conflitos raciais, de gênero, de desigualdade de renda. Eu olho para a relação entre os agentes dessa sociedade no ato da sua reprodução material. O que é a reprodução material? Temos mais simples para quem ainda está no ensino médio. Olha, o conjunto de relações econômicas que envolve consumo, investimento, troca, exportações, importações, desenvolvimento de novas tecnologias. Então, eu olho para essas variáveis, para esses agregados macroeconômicos, não só a partir de uma perspectiva convencional, que eu vou alocando ele entre diferentes fins, mas eu quero entender o que tem por trás do consumo, do investimento, das exportações, das importações,
do desenvolvimento tecnológico, da relação comum, etc., entendendo que aqui eu vou ter uma base empírica, matemática, estatística, importante, mas entendendo que por trás de todas essas outras questões, eu tenho a sociedade e seus conflitos. Vou dar um exemplo. Eu olho, é super comum vocês ouvirem, ou quem é estudante de economia, ou quem é economista, ou quem está na profissão de economia, fala o seguinte: ouvirem perguntas de colegas o seguinte: isso é bom para o Brasil? Qualquer fato. Isso é bom para o Brasil? A gente pode fazer uma pergunta, estou querendo fazer um gancho aqui para vocês. Quem é o Brasil nessa perspectiva? Ó, quando você já faz essa pergunta, você já traz os conflitos por trás. E aí, é bom para qual tipo de relação? É bom para qual fragmento da sociedade? Ou não é? Ao trazer essas questões, você já entende que as relações econômicas têm por trás relações sociais, políticas, que são complexas. São essas questões que vão trazer impactos na profissão do economista a partir da formação do IE. Voltando aqui um pouquinho para a nossa história e para a nossa formação, né? Como os colegas já falaram. A gente tem uma formação muito densa, conjunto grande de disciplinas que buscam dialogar a partir, talvez, dessa leitura de economia que eu falei. O Instituto de Economia da Unicamp está presente historicamente nos momentos mais importantes da história da economia. Nós temos uma tradição muito relevante de formar agentes que influenciam no debate público, que influenciam na formulação de políticas para o desenvolvimento e que também atuam no setor privado em posições de destaque de liderança. Então, todas as grandes momentos de inflexão, positivas ou negativas, de transformações da sociedade brasileira, o Instituto de Economia da Unicamp estava lá, questionando ou ajudando. E aí, nos anos 90, a gente vai ter uma abertura da economia, talvez vocês estudem isso no colégio, a liberalização da economia. Esse é o caminho adequado? A gente teve uma voz, um conjunto de vozes importantes do Instituto de Economia se posicionando, participando dos debates públicos e dentro do governo e nas empresas. Nos anos 2000, a mesma coisa. Qual é o modelo de crescimento da economia brasileira? No período atual, a mesma coisa. Então, a gente tem um conjunto de professores históricos, de figuras históricas, talvez da qual a maior expressão seja a professora Maria da Conceição Tavares, depois professor Beluso, professor João Manuel, professor Luciano Coutinho, diversos outros, que aqueles que vão vir aqui depois vão conhecer, que tiveram um impacto importante na economia brasileira. Isso confere uma formação para vocês muito ampla. Qual o impacto disso no mercado de trabalho? Para a gente descer um pouquinho agora para a profissão do economista em si, levando em consideração a nossa formação. O que vocês vão dialogar no mercado de trabalho? Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que a profissão do economista é muito além de finanças e finanças pessoais. Primeiro ponto, vou enfatizar de novo. A profissão do economista vai muito além de finanças e finanças pessoais. Arriscaria dizer ainda que quem acha que esse é o principal caminho, é o mais importante, ou gosta disso, talvez nem seja a melhor escolha fazer uma graduação em economia. Talvez seja a melhor escolha fazer uma graduação em administração. E depois se especializar em finanças. Uma coisa muito mais restrita. O que são essas discussões de finanças? Talvez essa seja a primeira porta de contato que muitos de vocês têm com a economia. Pelo YouTube, etc. Né? Há 25 anos atrás, quando eu fiz vestibular, a primeira porta do contato que a gente tinha com a economia, geralmente era o professor de geografia ou de história, aquele que dava uma frente de geopolítica internacional.
Esse era o primeiro contato que a gente tinha, ou em geral, né? Quem tem outras oportunidades, outros acessos, tem outras portas. Mas o ensino médio era essa. Por outro lado, hoje em dia, com YouTube, redes sociais, tem uma proliferação muito grande de canais que vão discutir a questão de finanças pessoais, né? Como fazer 1 milhão, Pablo Marçal, essas coisas da vida. Então, tudo isso, eu tenho certeza que vocês têm contato. Passa por essa discussão de finanças. Poxa, o Brasil está mal ou o Brasil está bem, porque o dólar essa semana subiu 1,32%. Isso não é economia. Isso é uma vírgula do que é economia. Ah, o Brasil está mal ou o Brasil está bem, porque a Bolsa nesse mês perdeu ou ganhou 5%. 5% é muito, 0,5%. Isso é muito simples, isso é muito reducionista. Então, a formação do economista, principalmente no estudo de economia, também é muito além de finanças pessoais. Não que, ou finanças em geral. O que é mais comum é você achar, poxa, vai fazer economia? Ah, e o dólar? Como que vai ser o dólar semana que vem? Ou como que vai ser, sei lá, comportamento da bolsa, ou comportamento disso aí. Isso é um ponto, isso é uma dimensão. Tudo bem, é uma dimensão relevante, é uma dimensão legal, mas a profissão vai muito além disso. A profissão vai permitir a vocês entenderem também as finanças a partir de chaves, como, por exemplo, trazer algumas questões atuais. As tarifas do Trump. Questão de hoje. Profissão do economista. E aí, a gente tem uma guerra tarifária no mundo gigantesca. Como isso vai afetar a economia brasileira? Essa é uma questão dos economistas. E eu acho que quem consegue melhor responder isso, entre todas as profissões, é o economista. Não sozinho, de jeito nenhum. Mas é o que consegue melhor responder isso. Porque ele tem uma formação mais ampla. Aí, como economista, vocês vão pensar o seguinte, estando lá no mercado de trabalho. Como isso afeta o Brasil? Primeiro, quem é o Brasil? Não há o Brasil. Segundo, a gente vai ter que olhar. Quais são os setores que são afetados pelo Trump? Profissão de economista. Quais são os setores que mais exportam, olha só, para os Estados Unidos? Ah, suco de laranja, café, petróleo, armas. Legal. Segunda questão. Quais são os setores dos quais os Estados Unidos importa do Brasil, mas depende? Ah, armas. Não depende. Profissão de economista. Então, a Taurus, meu amigo, você dançou. Porque aqui não vai ter exceção para você. Que fabrica revólver. Ou você produz nos Estados Unidos ou você dançou. Matéria de ontem no UOL. Isso é evidente. Suco de laranja. Pressiona lá um pouco, mas pode ficar tranquilo que eles vão ceder. Os Estados Unidos, antes deles terem cedido. Isso era evidente. Por que eles vão ceder? Porque 70% do mercado de suco de laranja nos Estados Unidos é brasileiro. E eles não vão deixar de consumir suco de laranja. E o suco de laranja demora 2 anos para ser produzido. Não tem como plantar um pé agora e ele produzir semana que vem. Isso o economista sabe responder. Com auxílio de outras áreas. Ah, o café. Incerto ainda. Porque é relevante para os Estados Unidos. Talvez você precise de alguma demanda, mas como dá para subir um pouco o preço? Incerto. Outra questão que o economista pode responder na sua profissão. Como isso vai ter impacto na economia brasileira? O preço dos produtos aqui vai subir? Vai cair? Então, acho que você tem um arcabouço como economistas para entender, vocês podem ter, melhor esses fenômenos mais amplos. Outra questão, e a emergência climática? Qual é o profissional mais adequado para entender de maneira ampla esse movimento? Talvez o economista. O biólogo, é claro, que tem um ferramental muito mais específico para entender os impactos nos sistemas biofísicos, etc. Mas para pensar a emergência climática, eu preciso pensar o quê? Como resolver a emergência climática? Poxa, eu preciso reduzir as emissões. Como que eu posso reduzir as emissões? Reduzindo o consumo. Vem para a dimensão do economista. Será que faz sentido reduzir o consumo? Pode fazer sentido para algumas faixas de renda. Será que faz sentido reduzir o consumo para emitir menos num país que a renda média per capita é 18%, 20% da renda per capita dos Estados Unidos?
Ó, isso é olhar para a sociedade. Isso é olhar para a sociedade no ato da sua reprodução material. Eu tenho emergência climática. Eu preciso reduzir as emissões. Uma forma de reduzir as emissões, talvez a mais simples, seja simples entre aspas, ela é muito complexa, mas no primeiro momento é reduzir o consumo. Faz sentido reduzir o consumo num país em que a renda per capita é 18 ou 20% dos Estados Unidos? Alguém pode falar que faz, outros podem falar que não. São questões que eu preciso olhar para a sociedade. Faz sentido eu fazer essa mesma pergunta na Noruega, na Dinamarca? Talvez faça muito mais sentido reduzir o consumo lá. Nos Estados Unidos, certamente faz sentido. Aqui, será que faz? Ao se perguntar isso e ao entender que talvez faça sentido para uma classe, para outras não, eu já estou entendendo uma formação do economista como uma profissão muito mais ampla. O biólogo diria, faz sentido e tem que reduzir o consumo. O físico, a mesma coisa. Nós diríamos, talvez faça, mas como? Como levando em consideração a realidade brasileira? Como em relação à desigualdade de renda? Como em relação ao padrão de consumo? É para todos esse reduzir o consumo? Deve ser para todos? Ou eu devo ter um conjunto de políticas públicas e ações privadas que entendam essa diferença da sociedade? Talvez faça sentido reduzir o consumo de combustível fóssil, principalmente para carros que poluem muito e são para transporte individual. Então, talvez eu possa ter uma taxa para isso. E essa mesma taxa possa financiar, subsidiar o transporte coletivo, que emite menos e carrega mais gente. É isso que eu estou querendo dizer. O que é a profissão de economista, levando em consideração os diferentes desafios que são colocados. Posso pensar a mesma coisa com relação a um conjunto de políticas. Quando vocês, possibilidades de inserção agora no mercado de trabalho, para eu concluir, quando a gente olha aqui para a formação do estudo de economia, o economista é aquele que vai lidar com essas questões dentro das empresas, no setor privado, no setor público, é quem vai ser mais capacitado para responder essas perguntas. Quais os impactos das tarifas do Trump? Quais os impactos da crise climática? Não é o engenheiro que vai responder isso dentro da empresa. Quem vai responder com mais completude é o economista, pela natureza da formação. Pela natureza da formação. Isso permite que vocês tenham uma inserção no mercado de trabalho, também para entender as finanças, que é algo mais simples, de certa forma, dentro desse arcabouço que eu coloquei. Não quer dizer que não é complexo, mas é uma dimensão, por isso mais simples, mais recortada. Uma inserção nas empresas privadas. Quando a gente olha aqui para os nossos ex-alunos, a gente observa que, inclusive, cerca de metade deles estão no mercado financeiro. Pouco mais da metade. Seja bancos, consultorias ou agir no grande mercado financeiro. Então, a maior parte da absorção dos nossos ex-alunos é pelo mercado financeiro. 25% é no que a gente chama de indústria mais tradicional mesmo, assim, que produz, que tem graxa, sabe? Bosch, Siemens, até as indústrias de remédios, que aí é um pouco diferente, mas indústria mesmo, tem produção, manufatura, e o outro 25% está em serviços mais generalizados. Então, a gente tem uma possibilidade de inserção boa no setor público, temos também diversos colegas que vão seguir carreiras depois no setor público, com concursos públicos, porque a gente tem uma formação ampla, e no mercado de trabalho, em geral, como o Célio colocou aqui, o problema nosso não é se eu vou me inserir. O problema dos alunos, eu entendo depois a ansiedade, a angústia, as dúvidas, as inquietações, mas essa, na nossa perspectiva do Instituto de Economia, não é uma questão. Se eu vou inserir, como eu vou inserir, se eu vou me inserir bem. Isso para a gente está respondido. A gente tem experiência de observar há muito tempo. Nossos alunos são muito bem absorvidos pelo mercado de trabalho, pela formação muito ampla, rica e pela natureza da formação do economista. Então, a questão é quais os caminhos que cada aluno vai potencialmente seguir a partir dessa profissão que é tão complexa.
Bom, é isso, pessoal. Desculpa ter me alongado um pouco. Estou disposto aqui a responder comentários, dúvidas, sugestões. Espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre o que é a nossa profissão. Se alguém quiser perguntar, a palavra está aberta, tá? Oi? Sim. A palavra e a foto. Ficou bom ou ficou muito? É. Minha mensagem principal aqui era falar para eles: economia não é finanças. O que eu queria falar é: economia não é finanças. Porque os caras vêm aqui e falam: eu adoro economia. Fico vendo os vídeos do pai rico, pai pobre, essas coisas. Tudo bem? Olha lá, pega o microfone e você fala. Não, fala! Qual é o seu nome? Pessoal, a Bruna fez uma pergunta aqui, que é uma pergunta muito comum, sobre qual é a diferença, ou quais as principais diferenças sobre o curso de administração com relação à economia. Eu acho que o curso de administração, ele dialoga em alguns pontos com o curso de economia. Sim, certamente. Mas, em geral, o curso de administração tem um perfil um pouco mais instrumentalizado. O que é um perfil um pouco mais instrumentalizado? É eu olhar para um conjunto de técnicas para resolver determinados problemas. Então, eu tenho, digamos assim, alguns métodos, rotinas, procedimentos para tocar, para gerenciar uma empresa, uma organização, que pode ser pública, que pode ser privada. Então, ele se estrutura. Se tem algum. Bom, depois vocês podem fazer a mesma pergunta para o pessoal lá da FCA, Faculdade de Ciências Aplicadas, na Unicamp em Limeira, que estão aqui no pavilhão. Visitem lá também, tirem essas dúvidas, é legal, e ouçam os colegas da administração. Mas é uma leitura um pouco mais instrumentalizada, para resolver algumas questões mais de gestão, talvez. Já o perfil do economista tem esse perfil um pouco mais amplo, no sentido de entender a sociedade, entender como a partir daí eu tenho impactos. Eu vou dar um exemplo, espero que seja bom um exemplo, mas, olha, eu tenho problemas... O Brasil é um país desigual. Vamos pensar um economista e um administrador que está no setor público. O Brasil é um país desigual. Então, eu preciso reduzir a desigualdade. Vem o mandato de alguém, de algum político eleito, fala: vamos fazer algum programa para reduzir a desigualdade. Para dar um exemplo. Bolsa Família, ou qualquer outro programa. A perspectiva nesse sentido, comparando aqui um pouco o economista e o administrador. O economista, talvez ele vá olhar qual é o impacto dessa política de transferência de renda na redução da desigualdade. Se eu der R$1.000, R$500, R$300, quais vão ser os impactos? Esses impactos vão ter quais efeitos multiplicadores? Porque a pessoa vai ganhar o dinheiro, daí ela vai gastar no supermercado, ela vai gastar, fazer uma reforminha, trocar o colchão, alimentar-se um pouco melhor, etc., comprar um remédio um pouco melhor, cuidar da saúde. Quais são os impactos multiplicadores? Renda. Vai gerar emprego, etc., tal. E eu vou olhando como isso pode levar ao crescimento da economia. Por exemplo, se eu estou fazendo política de redução da desigualdade para quem está na base da pirâmide, tem uma renda muito baixa, não é o consumo de iPhone que vai subir, mas talvez o consumo de arroz e feijão possa subir. Então eu preciso entender naquela região se eu tenho demanda para isso e
Desculpa, só tem oferta para isso. Ah, talvez o consumo de móveis mais simples possa subir. O economista vai pensar isso. O administrador, estou tentando fazer um paralelo, só para vocês entenderem. Nesse mesmo caso, ele vai falar o seguinte: como que eu vou desenhar essa política? Claro que o administrador também pode fazer esse outro caminho e o economista também, mas assim, pensando em fatos estilizados. O administrador vai pensar o seguinte: como que eu vou desenhar essa política? Como que eu vou pagar? Eu vou dar em dinheiro? Hoje em dia isso não existe, é uma não questão, né? Mas quando foi pensado o Bolsa Família, lá em 2003, as pessoas usavam dinheiro, viu, pessoal? Não sei se vocês já viram o que é dinheiro, assim, papel, já viram isso? Existiam em algum momento, assim, um papel, tinha um cheiro, assim, tal. Até moeda, até cheque existiram aí, então, né? Não tem a menor ideia. Nos Estados Unidos, estou falando isso, parece coisa de louco, né? Mas nos Estados Unidos, os programas sociais são pagos com cheque. Você manda um cheque para casa da pessoa. Você sabe o que é um cheque? Nem sabe, né? Você manda um cheque para casa da pessoa. O país mais avançado tecnologicamente do mundo recebe um cheque. Faz sentido? Coisa de louco, né? Então, lá em 2003, você pensava, e aí, eu vou dar o dinheiro? O administrador falou, não, eu vou dar um cartão para a pessoa passar. Hoje, talvez eu tenha que pensar como, será que é melhor eu depositar direto e a pessoa fazer um Pix? O administrador vai falar o seguinte: para quem eu dou esse dinheiro? Aí ele tem métricas, estudos científicos e vai falar o seguinte: o dinheiro, só para explicar para vocês, numa política pública, o dinheiro do Bolsa Família vai ser dado para quem? Para a mulher e não para o homem. Isso teve um impacto muito grande. Parece uma coisa mais pontual, mas isso tem um impacto muito grande, porque, em geral, a maior parte do público do Bolsa Família, naquele momento inicial, muitos casos haviam lares monoparentais. E quem era responsável pela educação da família e pelo cuidado, inclusive, com a saúde, alimentação, amamentação, na maior parte dos casos, eram as mulheres. O que é comum até hoje. Logo, se eu der o dinheiro para mulher, ela vai, estudos mostram, aí é o administrador que faz isso, em geral. O economista também pode fazer. Que o efeito daquele gasto ao ser dado para a mulher é maior do que o dar para o homem. Sim. Sempre. Isso não tem a menor dúvida, né? O homem vai gastar com apostas online, nós, inclusive, aqui todos. Né? Enfim, né? Mas isso mostra um pouco a dimensão. Então, quando eu olho para a profissão do administrador, esse foi um exemplo, pessoal. Para dentro da firma, para fora da firma, questão das tarifas de Trump. Formação do economista. Se eu estou numa grande empresa multinacional, vai ter economista e administrador. O economista vai tentar entender esse aspecto que eu coloquei, que eu não sei se ele é maior, mas ele é mais complexo. O administrador vai falar o seguinte: e aí? O que a gente faz com aquela produção que estava ali, que já estava direcionada aos Estados Unidos? Como que a gente estoca ela? A gente tem estoque? Ou a gente devolve, tem um prejuizinho? Como que a gente faz essa gestão mais pontual? Eu acho que esses são exemplos que ajudam a ilustrar o caminho das diferentes profissões, né? São diferentes perfis. Pode falar. É que eu queria, assim, que eu quero ter algo fiscal da receita. Só que aí não economia pode um concurso, uma graduação, que tem que ser ator, ou não? Certamente, economia é uma boa graduação para quem quer ser auditor fiscal. Claro que aí, depois, o auditor fiscal é o ingresso via concurso público, então depois você tem que entender qual o conteúdo específico, legislação, que é da prova e tal, que não é abordado diretamente em quase nenhum curso. Tem algumas disciplinas, alguns conteúdos que estão na economia, outros na administração, outros no direito, então é um pouco transversal, né? Então, o que eu sugeriria você pensar, dado que você tem o objetivo de ser auditor, é pensar algo que você goste na graduação que possa tangenciar com isso, porque você vai ter que ter uma formação complementar depois, e não apenas para o curso, porque o curso não vai estar só na administração, o auditor não vai estar só na administração, nem só no direito, nem só na economia. Então, talvez algo que te satisfaça, que te motive mais, e depois você busca o adicional por fora. Eu tenho ex-colegas que são auditores fiscais, que fizeram graduação com a gente, por exemplo.
Sou Marcelo, eu estou acompanhando a minha filha, né? Acho que é um dia importante para a maioria dos jovens que aqui estão, para ver qual profissão seguir. A minha dúvida, né, até como pai hoje, é com a chegada da inteligência artificial, né? A gente ouve, parte fake, parte fato, que algumas profissões, no futuro, e eu acredito que não muito distante, pode ser bastante impactada. Qual é o futuro da economia nesse cenário? Eu acho que, boa pergunta, pela natureza da formação do economista, pelo menos na minha leitura, não sei se os colegas quiserem falar também depois, como a gente tem uma formação ampla, uma formação com uma base rica na história, na sociedade, nos conflitos, nessa complexidade internacional, essa parte, a inteligência artificial tem muito menos habilidade e muito menos capacidade de substituir o profissional, que é a parte de fazer análise em cenários complexos e onde, aqui usando um linguajar um pouquinho mais difícil, pessoal, peço desculpas, mas onde eu tenho conhecimento tácito e não informação codificada. O que é informação codificada? Para dar um exemplo. Vocês não precisavam vir aqui na Semana da Economia. Todas as informações... Semana da Economia foi semana passada. Na UPA. Todas as informações do curso estão lá no site. Isso é informação codificada. O que supostamente eu estou fazendo aqui, os colegas estão fazendo, é conhecimento tácito. Porque todas as informações estão lá no site. Eu estou falando a mesma coisa para vocês. Só que talvez com outro tom, com outras conexões, com outras abordagens, com outras aproximações. Isso é conhecimento tácito, está na pessoa. E não é codificado, que é a informação que está no site. O que é codificado é mais fácil da inteligência artificial substituir. O que é conhecimento tácito, não. Mais sensível ao contexto e mais complexo e mais rico. E a profissão de economista tem um caráter muito tácito, de certa forma. Então, essa leitura dos cenários, a inteligência artificial tem muito mais dificuldade de fazer, e arrisco a dizer que entre as profissões é uma com menos risco de ser substituída. O que não significa que a inteligência artificial não possa ter impacto importante para a gente utilizar como instrumento. Nós, como pesquisadores, utilizamos a inteligência artificial, às vezes, para ajudar. Pô, me ajuda a organizar essa planilha, essa tabela, ir por esse modelo, olhar para essa variável. Técnico, codificado. Aí ela faz bem, ou talvez fará cada vez melhor. Agora, interpretar aquilo, aí já é mais difícil. Então, a parte mais instrumental, ela tem mais capacidade, a parte mais do conhecimento, não. Para ingressar na área de pesquisa, né, socioeconômica, quais seriam as dificuldades e os caminhos para isso? Quais seriam os caminhos para a área de pesquisa, né? O aluno faz a graduação, né? Que é o primeiro curso. Opa, tudo bem? Acontece. O aluno faz a graduação. E aí, depois, ao longo da graduação, ele vai se aproximando de algum professor, de alguma área que ele tenha interesse. E aí ele pode fazer o que a gente chama, que o Célio falou agora há pouco, de iniciação científica. Então, a Unicamp tem muitas bolsas de iniciação científica via CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, você cria um projeto junto com o professor, numa área que você gosta, num professor que você tem afinidade, e faz uma iniciação científica, começa a pesquisar. Depois isso pode avançar para uma monografia, e aí, se ele quer continuar na área de pesquisa, ele presta uma outra prova para o mestrado, que é outro processo seletivo. É diferente do vestibular, mas é um outro processo, em diversas universidades do Brasil. E aí ele vai avançando para fazer uma dissertação no mestrado, e depois, se ele quiser continuar, ele pode prestar para o doutorado, e assim sucessivamente. É uma área, bom, todos nós aqui somos pesquisadores, né? Então a gente é suspeito para falar, né? Uma área muito rica, a gente aprende a aprender, a criar conhecimento, isso
muito bonito e eu acho muito motivador. As dificuldades são dificuldades típicas de um país, digamos assim, de renda média. Dificuldades, às vezes, de financiamento, dificuldades, às vezes, de falta de recursos, em alguns casos. Isso que no caso da Unicamp, quando comparado às outras universidades brasileiras, a gente está em primeiro ou segundo, né? Então, a gente tem condições muito favoráveis. Mas, dificuldades, digamos assim, o mercado de trabalho, ele é, para usar um termo que talvez seja mais fácil para vocês, ele é mais restrito um pouco do que o mercado de trabalho não da pesquisa. Então, você tem menos oportunidades, no sentido de menos vagas para um pesquisador, professor, né? Em termos relativos, né? Em termos relativos. E as outras dificuldades são inerentes a qualquer profissão mesmo, normal. Aí, dificuldades de cunho pessoal mesmo, assim. Sobre valores, assim, qual faixa de salarial que dá para ganhar com o curso, até onde, mais ou menos, assim, para eu ter uma base? Valores. Em geral, os estágios, como a gente já falou, quase todos os alunos, quase todos. O problema não é se você vai ter estágio ou não, um estágio bom e numa empresa boa dos nossos alunos. Todos têm. Todos, invariavelmente todos, em algum momento no processo. A remuneração média dos estágios dos alunos do Instituto de Economia da Unicamp é em torno de R$ 2.400 dos estágios. Ela é maior, bem maior que a média. Talvez computação, aí não sei, né? Em geral, talvez computação possa ser mais ou menos parecido, ou talvez um pouquinho mais. E aí tem uma heterogeneidade, uma diversidade, isso no estágio. Como 50% dos alunos fazem estágio no mercado financeiro, aí você tem uma regulamentação maior, pelos sindicatos serem mais fortes, e também a renda no mercado financeiro é maior, e aí você tem também incentivos maiores, até porque o ritmo de trabalho é pesado. Então, aí, em geral, no mercado financeiro, parte de 2.400 no estágio, é o piso. Ninguém ganha menos que 2.440 no mercado financeiro no estágio. E aí, vários são em torno de 3.000, uma média, acho que 3.100, mais ou menos. E tem alguns um pouquinho mais. E tem alguns benefícios, que na verdade deveriam ser direitos, mas para estágio são benefícios. Auxílio transporte, alimentação, transporte acho que todos têm, né? Às vezes tem Unimed, seguro de vida, que pode estender para a família. Então, é uma remuneração indireta bem boa, assim, para um estagiário no mercado financeiro. Vai dar, acho que direta e indiretamente, uns R$ 4.500, R$ 5.000. E depois da formação, eu acho que na média, valores é difícil falar, mas na média, os nossos ex-alunos, após assim uns 10 anos de carreira que a gente acompanha, eles, na média, vão ser aqueles que estão no mercado de trabalho privado, nas empresas grandes, eles vão ser gerentes, assim, na média. Na média. Então, você pensar o quê? Um gerente no mercado de trabalho privado em grandes empresas, que é onde nossos alunos se inserem, não apenas, mas é onde eu posso dar uma variável. O resto oscila demais. Quanto ganha um gerente de uma empresa multinacional, na média, após 10 anos de carreira? Uns 12 mil? Acho que é isso, né? 10 mil, 12 mil. Acho. A média no geral, o Juliano está me falando aqui que é 8 mil. Aí nos gerentes, talvez um pouco mais. E aí tem aquelas oscilações, assim, típicas de cada um, de sorte, de azar, de dedicação, de momento. Tenho vários colegas da minha turma que são, sei lá, na turma de 35. Eu conheço uns 3, 4 que são diretores. Diretor de multinacional e tal. Outros que foram para outros caminhos. Tem uma remuneração mais baixa, tem outro estilo de vida, que são felizes também. E aí é de cada um, né? De certa forma. Uma pergunta que eu queria fazer é em relação à atuação do economista
em órgãos internacionais, tipo FMI, OIT? Quais são as possíveis áreas de atuação, possíveis tipos, perspectivas de carreira, perspectivas de crescimento? E é mais ou menos por essa perspectiva. Fiquei curioso. Legal, essa é uma área muito legal também, que eu não acabei não falando aqui, né? Mas é porque ele é um pouco menor, né? Mas eu acho que o profissional de economia é um profissional bastante apto para essa inserção também. Assim como relações internacionais e outras áreas também, direito também, mas economia acho que seria uma das principais profissões, assim, que teriam acesso a esse mundo. No IE, a possibilidade é boa, nossa formação dialoga bastante com esses organismos internacionais, de maneira crítica, mas a gente conhece muito bem, acho que tem um cabedal importante para esse tipo de inserção. É uma carreira boa em termos de remuneração, em termos de estilo de trabalho, estilo de vida, me parece muito boa, as pessoas que a gente conhece, só que é uma carreira bastante competitiva, né? Bastante competitiva. Então, em geral, tem programas de mobilidade, programas de intercâmbio, de estágios de curto prazo. Por exemplo, a gente está acabando de abrir uma porta, estamos tentando abrir uma porta no Banco dos BRICS, para estágios. A gente mandou nosso primeiro aluno para o Banco dos BRICS, lá em Xangai, que seria equivalente, assim, mal comparando, talvez para vocês entenderem, ao BNDES, só que dos BRICS, Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que está lá em Xangai. Então, tem um estágio de 3 meses, que é super legal para você conhecer o banco, conhecer gente do mundo todo trabalhando lá, pensar quais são as pautas do Sul Global, com uma remuneração excelente. Só que é só de 3 meses. Então, a gente está tentando abrir outras portas para outros alunos irem. Em geral, a carreira dos organismos multilaterais é mais para um nível de pós-graduação. Claro que há exceções, depende, mas em geral é mais indicado quem consegue se inserir mais, quem está num nível ali de mestrado já. Olá, boa tarde. Desculpa se a pergunta ficou um pouquinho extensa, mas você disse sobre o perfil de um economista comparando com um administrador, e a minha pergunta é que você deu uma referência na parte pública. Eu queria entender um pouquinho aí o perfil, a formação ali na faculdade, para se você for trabalhar, por exemplo, no mercado financeiro, ou tipo trabalhar dentro de uma empresa, que é dito como, você vai trabalhar ou no financeiro, ou você vai trabalhar no RI, no marketing. Eu queria entender um pouco aí as diferenças de o que um economista faz dentro de uma empresa, qual que é o perfil relacionado com a administração. Legal. Dentro de uma empresa, qual que seria a diferença, né, do administrador? Eu acho que a lógica é mais ou menos a mesma. O administrador, como o próprio nome já fala, né, ele vai fazer a gestão dos processos. Vou tentar pensar um exemplo aqui. A gente está lá numa grande empresa, né? Você é administrador, eu sou economista. Numa multinacional, vamos lá, na Motorola, sei lá. Fala, o que o administrador vai fazer? Em geral, né? Claro que isso depende da rotina da empresa, dos procedimentos, mas o administrador vai fazer a gestão dos processos. Poxa, trabalhamos nós dois no departamento de diretoria de mercados internacionais, vamos supor. Você, administrador, fala, olha, o que eu faço? Poxa, como que eu vou fazer a gestão dos produtos que a gente está exportando? Poxa, que empresa eu vou contratar para fazer o frete? Compensa mandar um container pela metade, pagar um frete mais caro e mandar já, aproveitar que o mercado está aquecido lá fora, por exemplo, ou espera encher o container, aí o frete fica mais baixo, só que aí talvez se eu fizer, e eu vou ter mais lucro, só que ao fazer isso, talvez alguém já veio lá de fora e vendeu o produto, e depois o container de lá, como que ele volta para cá? Eu vou receber esse pagamento da exportação que eu fiz, o administrador pensando. E aí, eu trago o dinheiro para cá agora, eu faço uma triangulação com os Estados Unidos, ou já converto para real, etc. Qual é o melhor momento? Poxa, será que eu preciso contratar mais gente para fazer a gestão desse processo? Será que eu posso automatizar isso? Como que o economista trabalharia nessa área? Estou pensando agora o exemplo, espero que ilustre. E aí? Qual é o cenário internacional? Projeções de mercado.
o administrador chega e pergunta para o economista, compensa trazer o recurso para o Brasil agora, o dólar? O economista vai olhar o mercado internacional, vai fazer alguns cenários, algumas projeções, e falar, olha, tem uma reunião do Banco Central dos Estados Unidos semana que vem. Vamos supor que a gente estava fazendo isso semana passada. Eu acho que ele vai sinalizar que vai reduzir os juros. Se ele sinalizar que vai reduzir os juros, o real pode se desvalorizar. Se o real pode se desvalorizar, compensa a gente esperar um pouquinho para trazer o dólar de lá para cá, que a gente vai ganhar mais. Então, o economista faz mais a parte dos cenários macroeconômicos, em alguns casos, em outros micro, tudo bem, mas o nosso exemplo aqui, ele fala, poxa, será que compensa eu colocar força em exportar para o mercado americano? Uma hipótese. Poxa, tem um contexto político muito instável, a economia está razoavelmente desacelerando, será que esse é o mercado que vai dar mais vigor e mais crescimento, vai ter mais renda, mais demanda para o nosso tipo de produto? Ou compensa a gente olhar para vizinhos aqui latino-americanos que estão crescendo mais? E o economista decide. Aí o administrador fala, poxa, agora então a gente vai exportar para a Colômbia, sei lá, uma hipótese, que está crescendo. Então eu vou ter que fazer outra logística, outra equipe, outros procedimentos. Então, eu acho que o economista trabalha mais com os cenários. Não apenas, né? Depende de caso a caso, mas, em geral, é isso, eu acho. Boa tarde. Eu gostaria de saber, considerando o grande leque de oportunidades que os economistas têm no mercado de trabalho, o que os cursantes de economia devem priorizar ao fazer um planejamento de carreira? Como assim? Priorizar em sentido das disciplinas, da formação, ou... Não entendi. Nesse Desculpa. caminho mesmo, de fazer a escolha, como você saber se encontrar sabendo que é uma profissão com uma grande variabilidade, uma grande amplitude. Legal. Então, aí é muito pessoal, né? Eu acho que a melhor forma de priorizar é priorizar aprender. Aprender a aprender. Porque se você aprende a aprender, você não precisa priorizar determinadas áreas, escolhas, caminhos, logo de ponto de partida. Se eu sei aprender, se eu gosto de aprender, se eu entendo as diferentes possibilidades de aprender, não significa que eu vou escolher já esse caminho, ou esse caminho, ou esse caminho. Porque a gente muda. Que bom que a gente muda, a gente evolui. Algumas pessoas evoluem, né? Mas assim, como a gente vê no cenário político aí. Mas, em geral, a gente evolui, quem quer aprender. Então, as possibilidades vão sendo recolocadas. E aí, ao longo da graduação, ao longo do contato dessa vida universitária que é rica, você vai se reconstruindo. Eu acho que é melhor do que a gente já pensar, eu quero isso e vou nessa direção. Eu acho que é mais rico para a formação. Mas isso depende de cada um, né? Uma questão importante é não tentar antecipar questões que vão ser colocadas lá na frente, né? E ficar atento também um pouco a... Lógico, né? Tem a questão da remuneração, tudo isso é importante, né? Mas imagine que vocês vão estar, assim, fazendo uma coisa por muito tempo, né? Então tem que ter uma certa identificação, né? Você tem que gostar do que faz, né? Não dá para ficar, né, porque eu tenho um bom salário, ficar fazendo 30 anos uma coisa que você não gosta. Isso é destrutivo para a pessoa. Então pense um pouco nisso também, né, nas escolhas. Imagina se a gente não gostasse do que a gente faz. Aqui, ó, nós aqui, estamos aqui sábado de manhã. A gente adora estar aqui com os alunos. A gente adora outras coisas também. Mas se a gente não adorasse estar aqui, imagina, sábado de manhã com os alunos, o Célio é diretor, imagina o tanto de obrigação que ele tem. Institucional, de dentro, para fora do IE, com relações internacionais, tem uma semana internacional acontecendo e a gente está aqui com vocês. Então faz parte do gostar também. Claro que as bases materiais são importantes para a sobrevivência de todo mundo, né? Mas isso faz as coisas serem um pouco mais fáceis, ou menos difíceis, né?
Bom dia, quase boa tarde, na verdade. Eu gostaria de saber sobre a carreira do economista dentro da vida pública. Eu tenho um interesse particular nas questões políticas, sociais, e por isso o curso de economia da Unicamp me chamou muita atenção. E eu queria saber sobre quais são os ramos de trabalho e de atuação do economista nesse sentido. Legal. Nós temos uma tradição muito grande de participar do debate público e de participar da vida pública institucionalmente também. Aí são vários caminhos, né? Temos o caminho do debate público mais amplo, que vai muito capitaneado pelos professores, na maior parte do caso, que é um pouco mais natural, mas não apenas. Também a gente tem outros instituições como o Transforma, por exemplo, que tem atuado e tem bastante, é uma instituição recente. E também temos caminhos via inserção na burocracia pública. Então, a gente sempre tem uns 4, 5 colegas que estão nos governos, sempre. Isso vai revezando, vai mudando. O presidente do IBGE agora é ex-professor de estudo de economia. O assessor da presidência também professor, colega nosso. O número 2 do Ministério da Fazenda é colega nosso, professor, e assim vai. Aí temos outras possibilidades, que é a inserção via concursos públicos. Temos muitos ex-alunos em BNDES, Petrobras, ministérios, etc., que é uma possibilidade também. E alunos e ex-alunos que participam de organismos do terceiro setor, não sei se é um bom nome, mas assim, ajudando a pautar e participar do debate a partir da lógica de políticas públicas. Às vezes o organismo em si não é público, mas a lógica é. Então, tem várias formas de inserção e a gente tem bastante inserção, capilaridade, história em todas elas. Boa tarde. Essa talvez seja uma pergunta um pouco mais nichada e até um pouco pessoal, eu acho, mas talvez seja interessante para outras pessoas que estão aqui ao redor, porque eu acho que atualmente está virando um tema de muito interesse pela relevância do país na política global. Mas eu gostaria de saber mais sobre a China em específico, quais as projeções para o futuro dentro da área do economista, se eles valorizam esses serviços externos, tanto nessa área do intercâmbio, que você falou de mandar o estudante para Xangai, para o Banco do BRICS, se eles valorizam trabalho externo, se aqui na Unicamp em si tem uma certa facilidade, programas que facilitam isso, ou do próprio governo chinês, e se no futuro há de fato uma projeção de crescimento e outra dúvida é se eles valorizam, na verdade, trabalhando como economista, seria mais interessante trabalhar aqui mesmo no Brasil, ou talvez prestar para alguma empresa chinesa, ou até ir para lá? Essa é a minha dúvida. Bom, a gente tem uma parceria muito boa, muito frutífera e crescente com as universidades chinesas e o Ministério da Ciência e Tecnologia, no sentido mais amplo. O que eu acho que é muito legal entender é que a China, por essa lógica do sul global, ela está disposta a fazer parcerias, a ouvir, a trocar, a aprender e a ensinar também. Eu, por exemplo, eu e o Célio aqui estudamos economia chinesa, pesquisamos economia chinesa também. Já estive 3 vezes na China em programas de um mês, ou de pelo menos um mês, de intercâmbio com universidades chinesas com a Unicamp. Então, a Unicamp tem parcerias com os professores e com os alunos. A gente manda alunos para universidades chinesas todo ano, já acho que nos últimos, talvez, 6 anos, para Summer School, Universidade de Chengdu, Southern University em Chengdu. A gente tem conseguido mandar todo ano também para Xangai, na Fudan University, que é no Summer School dos BRICS. A gente está mandando os alunos para o estágio no Banco dos BRICS, aí está começando agora. Mas a gente tem diversas parcerias. O que eu acho que é muito interessante olhar para a economia chinesa, no sentido da parceria, não vou entrar em outro caminho, porque aí ficaria muito superficial a gente discutir aqui, mas é que eles estão dispostos a fazer parceria, eles nos convidam e eles vêm aqui. Ou seja, eles olham para a gente como iguais ou como semelhantes.
ou como países, instituições e universidades que têm problemas semelhantes. Eles não olham para a gente de cima para baixo. Isso permite uma relação muito mais fluida de parcerias, tanto entre pesquisas, entre pesquisadores, quanto alunos, etc. Isso é rico. E, para além da China, a gente tem vários programas de intercâmbio para a Europa, para os Estados Unidos um pouco menos, mas para diversas universidades, para a América Latina, muitos. Temos várias possibilidades. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte, que como foi dito, a economia é muito abrangente e foi trazida a questão já da inteligência artificial na área da economia. Tem alguma área que a economia abrange que apenas a graduação não é suficiente? Se é necessário uma pós, uma outra faculdade? Essa é a minha primeira pergunta. E minha segunda é como que a economia tem que ser uma coisa bem atual? Há uma renovação constante nas disciplinas ensinadas durante a graduação ou uma aproximação diferente para cada disciplina? Com relação à profundidade, aí eu acho que depende, é difícil falar a profundidade na graduação e em áreas. Depende do perfil da atuação do profissional depois. A graduação em economia, eu acho que ela é suficiente para atuação na maior parte das áreas correlatas. E além disso, aqui no IE, a gente tem um perfil, como eu disse, de aprender a aprender. Então, a gente não tem a ênfase apenas no instrumental. A parte de você se questionar e de certa forma, entender as mudanças nos processos e no conhecimento é o que a gente tenta passar. Eu acho que isso é válido para qualquer graduação hoje em dia, né? No mundo em transformação rápida, acelerada. Ou seja, a graduação oferece a maior parte da capacidade, seja instrumental, seja analítica, seja de aprendizado, para o aluno depois avançar. O que vai ser complementado com alguma pós-graduação, aí depende do perfil, do caminho, que tipo de pós-graduação também, muito mais específico ou não, mas eu acho que isso é mais construído ao longo da carreira. Aí você vê quais caminhos e quais lacunas aparecem. Com relação à atualização das disciplinas, sim, a gente tem disciplinas de perfil de métodos empíricos que são atualizados de acordo com as transformações na ciência e também no mercado, e a gente tem disciplinas com o recorte um pouco mais histórico que nunca param. Por exemplo, Economia Brasileira 2, Economia Internacional 3, que são as duas últimas das cadeias. Elas vão até o período mais atual possível. Quando eu dei Economia Brasileira 2 em 2017, eu parava quando? No final do governo Dilma, no impeachment. Começo ali do Temer estava em gestação. Hoje, eu já vou até Lula 3. E daqui 10 anos, assim sucessivamente. Quando eu fiz Brasileira 2, parava no começo do Plano Real, 94. Internacional, a mesma coisa. Então, a gente vai atualizando as disciplinas, mas não no sentido de atualizar para substituir algo que deva ser jogado fora a partir de modismos. Não é isso. É de trazer novas questões. Inclusive, a gente está passando por uma reforma curricular agora, para reavaliar nosso curso, manter o que é bom e adequar algumas demandas. Gente, é a última questão, tá? Precisamos encerrar. E almoçar. Eu tenho uma questão que eu cheguei a pensar em alguns cursos, e quando eu estava dando uma olhada, eu vi cursos como, por exemplo, RI. Você vai ter cursos que você pode fazer auxiliares que podem ajudar você em um trabalho diferente. Então, por exemplo, eu cheguei a ver que você tem como usar cursos tal como Direito e RI, como trabalhar junto para fazer um Direito Internacional. Você tem como pegar cursos diferentes e juntar. Economia, ela geralmente tem ela pede outros, tipo, é uma pergunta que parece até um pouco com a do meu amigo aqui do lado, mas eu digo isso porque você consegue me falar quais que são as opções de carreiras que utilizariam bem de outras grades, de outros cursos, ou se a economia por si só, você imagina que ela não tem muitos cursos que fazem sinergia com ela?
Muito bom. O RI é um curso que tem um caráter transversal mesmo. Dependendo de instituições que você olha, é um curso razoavelmente novo no Brasil, né? Fora da UNB. Então, tem algumas áreas que vêm, alguns cursos que vêm de um departamento de história muito forte, alguns cursos que vêm de um departamento de economia muito forte, e outros que vêm de um departamento de direito. Então, estão diferentes aproximações. Economia, eu acho que na sua essência, quando a gente já pensa aqui no estudo de economia da Unicamp, a gente já tem esse caráter multidisciplinar. Então, ele demanda menos essa sinergia, porque eu acho que a gente já consegue internalizar no curso. Mas tem sim áreas que têm sinergias grandes, que aí depende do perfil do aluno. Você pode ter uma das áreas RI mesmo, uma outra área é ciências sociais / ciência política. Agora, um outro perfil de aluno pode ser uma área de intersecção grande com estatística, por exemplo. Até matemática, mas eu acho mais estatística. Daí depende um pouco do perfil do aluno. O aluno fala, eu quero seguir para o mercado financeiro. Lá na frente, decidiu, daqui 5 anos. Então, talvez ele fazer alguma sinergia com a área de estatística seja bom para ele. Ou o outro aluno fala, não, eu quero olhar para políticas públicas de combate à desigualdade. Aí, talvez a área de ciências sociais seja mais adequada a ele, caso ele queira complementar, etc. Gente, é isso. Obrigado aí pelas várias questões. Espero que vocês se retornem aqui, né? Quem sabe como alunos. Vamos recebê-los de braços abertos. Obrigado, viu?